Olá, gêmeos, tudo bem com você? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, este é o canal Consultar Tarot Online e também Libélula Tarot. Esta aqui é uma tiragem de relacionamento. Eu tô fazendo essa tiragem agora pro Dia dos Namorados, né? Então, é de amor romântico. E no meu outro canal, então, eu vou fazer análise de relacionamento. Se a pessoa tá junto, tá separado, ou estão brigados, o porquê, o que a outra pessoa pensa, sente. Enfim, um diagnóstico completo. Depois eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E aí, se tu quiseres, se esse tema não bateu contigo, dá uma olhadinha no outro lá, tá bom? Vamos ver aqui como é que fica as cartas. Aqui tem amor. Tem amor que arde antes de iluminar. E há relacionamentos que chegam com suavidade de uma manhã de outono. E há aqueles que chegam como um trovão barulhento, perturbador, impossível de ignorar. Então, este aqui é um desses amores que não deixam ninguém parado, que provocam, que incomodam, que exigem que cada um dos envolvidos olhem para dentro com uma honestidade que muitas vezes dói antes de libertar. Nessa história aqui, há contradição e há graça. Há o peso do conflito que ainda não encontrou resolução e há a leveza de uma fé silenciosa que sustenta os olhos, ainda que não conseguem ver. Há a sombra daquilo que foi mal digerido, sejam em afetos, sejam em recursos, e há a promessa de uma comunicação que, quando finalmente emergir, poderá curar o que parecia irreparável. Então, essa leitura aqui é um convite a olhar para esse amor com generosidade, de quem sabe que nenhuma história está encerrada enquanto ainda há vida e consciência nos corações envolvidos, né? Mas aqui, qual a próxima atitude? Um 5 de paus. Aqui é o incômodo que anuncia a liberação, né? Existe uma forma muito particular de sofrimento. Aquele que nasce não da ausência de amor, mas da contradição entre o que se sente e o que se permite expressar. E a próxima atitude aqui que se desenha neste relacionamento vive exatamente nessa tensão. O incômodo de uma disputa que ainda não foi nem nomeada, de um conflito interno que pressiona por dentro como um vapor num recipiente fechado. E o chakra do plexo solar, centro da identidade, da vontade, do poder pessoal, encontra-se aqui num ponto crítico. Quando esse centro está bloqueado pelo não dito, pela tensão acumulada e pelas contradições do jogo relacional, a pressão cresce até que algo precisa ceder. E é exatamente aí que mora a oportunidade, na liberação dessa tensão consciente e corajosa, antes que ela se transforme em explosão. O arquétipo do guerreiro, né? Em sua versão mais madura, não combate o outro, combate a própria resistência de ser verdadeiro ou verdadeira. O conflito interno que precede a próxima atitude não é fraqueza, é sinal de que algo antigo está tentando se dissolver para dar lugar a algo mais autêntico. O incômodo ele é um mensageiro, não um inimigo. E as contradições no jogo da vida amorosa frequentemente existem porque duas verdades simultaneamente válidas pedem espaço. E a próxima atitude mais sábia não é resolver essas contradições pela força, é honrá-las com presença, deixando que a tensão se transforme em clareza pelo simples ato de ser genuíno. Mas qual a intenção do outro ser humaninho? O arcano maior, a carta da sacerdotisa, é a fé silenciosa que transforma por dentro? E há pessoas que carregam a espiritualidade não como ornamento, mas como uma coluna vertebral, que praticam a paciência não como resignação, mas como uma forma de fé profunda. A crença de que o tempo, quando habitado com consciência, trabalha a favor do amor e não contra ele. A intenção que pulsa do outro lado deste relacionamento é uma rara delicadeza, humildade genuína, sensibilidade afinada para captar aquilo que não é dito. É uma capacidade quase contemplativa de transformar energia em consciência. E essa pessoa não reage, essa pessoa processa, não explode, ela integra. E nesse silêncio ativo existe uma inteligência emocional que muitas vezes passa até despercebido por quem está do lado de fora. A paciência como divina providência
que não é passividade disfarçada, é a confiança de quem sabe que forçar o amadurecimento de um fruto só estraga. Há uma fé aqui que não precisa de prova para existir. É uma fé no outro, na relação e, acima de tudo, no próprio processo de crescimento que o amor inevitavelmente provoca. E o conhecimento que habita essa pessoa não vem de livros, vem da observação cuidadosa, da experiência sentida, da capacidade de estar presente no que é difícil sem fugir. E compreender essa intenção é reconhecer que, enquanto o conflito se agita na superfície, há uma profundidade serena que ainda sustenta esse amor. E quais os obstáculos do relacionamento, né? Um 10 de ouros. As riquezas ignoradas e a sombra do excesso. Existe uma ironia dolorosa que é em não reconhecer o tesouro que se tem enquanto se persegue aquilo que não existe. Este é um dos obstáculos centrais desse relacionamento, a incapacidade ou a recusa de enxergar as riquezas que estão ao lado, sejam elas emocionais, afetivas ou concretas. O olhar que se volta para o que falta deixa cego para o que abundantemente está presente. Aqui o chakra laríngeo da garganta, né? Centro da expressão, da verdade e da comunicação autêntica, aqui encontra-se comprometido. Quando não conseguimos nomear o valor do que temos, quando a extravagância substitui a gratidão e o excesso mascara o vazio interno, o que se instala não é riqueza. É o lado negro dela, né? É a sensação de que nada é suficiente, de que sempre falta algo, de que o próximo gesto, a próxima conquista, o próximo capítulo trará finalmente a plenitude que agora escapa. É o arquétipo do rei ou da rainha, né? As avessas. É aquele que possui o reino, mas não governa, que tem recursos, mas não os administra com sabedoria, que tem amor ao lado, mas não o reconhece como tal. E a falha ou a perda financeira que circunda esse relacionamento não é apenas concreta, é simbólica. Representa o custo de não valorizar o que é real em favor do que é aparente. E aqui o obstáculo não é a falta, é a cegueira que só se cura quando a garganta finalmente articula o que o coração já sabe, que o que estava sendo procurado lá fora existia aqui todo o tempo, esperando ser reconhecido. E qual a tendência futura deste relacionamento? Arcano maior, a carta da temperança. Aqui o futuro deste relacionamento, ele não se anuncia com grandiosidade, né? Aqui fala da cura que nasce da palavra verdadeira. Se anuncia como uma esperança discreta que não grita, mas que persiste, que encontrou em cada dificuldade uma razão para não desistir e que agora silenciosamente começa a construir o chão de algo diferente. E a tendência que se desenha é de transformação através da comunicação. Não a comunicação performática ou estratégica, mas aquela que emerge do contentamento interior, quando alguém para de tentar convencer e começa a simplesmente ser verdadeiro. Ser verdadeira. É nesse momento que a cura se torna possível. Não a cura que apaga as marcas, mas aquela que as integra, que as ressignifica. E contentamento não é conformismo, é a paz de quem encontrou o centro de si mesmo, de si mesma, e que não precisa mais do tumulto externo para se sentir vivo ou viva. E quando esse estado começa a emergir num relacionamento que passou por conflito, por extravagância e não reconhecimento, o que se enuncia é uma maturidade afetiva rara. Dois seres que aprenderam pela dor o que de fato importa. E a cura que se aproxima não chegará só de uma vez. Chegará em conversas pequenas que finalmente dizem o essencial, e em gestos simples que carregam mais verdades do que qualquer gesto grandioso do passado. E o futuro pede presença, não perfeição. E é exatamente essa presença imperfeita e honesta que se transformará aquilo o que foi em algo novo. E se essa outra pessoa falasse, o que ela te diria? Ela ou ele te diria, né? Um rei de copas, o coração sensível que guardou tudo. E por baixo da paciência, da fé, do silêncio contemplativo,
Existe um coração que sentiu tudo, cada contradição, cada gesto de excesso, cada momento em que seu valor não foi visto, e esse coração não endureceu, ainda pulsa com sensibilidade, com imaginação, com uma capacidade emocional que é ao mesmo tempo a sua maior vulnerabilidade e seu maior dom. Se essa pessoa falasse com total liberdade, o que emergiria primeiro seria o reconhecimento silencioso de que sabe o custo dos sacrifícios feitos, sabe o que foi entregue sem ser pedido, sabe o que foi dado sem ser notado, não para cobrar, para que finalmente seja visto. Então diria: eu sei o valor de tudo que foi construído aqui. Mesmo quando você não via, eu vi, eu senti e escolhi ficar, não porque não tinha para onde ir, mas porque acredito no que existe entre nós quando somos verdadeiros. O que eu peço não é grandiosidade, é o que você também aprenda a ver o que tem antes de procurar o que falta. Então, gêmeos, essa é a voz que fala com diplomacia de quem aprendeu que a verdade dita com gentileza transforma mais do que a verdade gritada. Fala com entusiasmo de quem, quando estimulado e reconhecido ou reconhecida, floresce de maneira que surpreende até a si mesma, e fala, acima de tudo, com a emoção de quem amou com intensidade real e que ainda ama. Aqui a conclusão é quando o amor para de lutar e começa a curar. Esse relacionamento ele passou ou ainda passa pelo fogo do conflito não resolvido, pela sombra daquilo que não foi visto, pelo peso do que foi desperdiçado. E é exatamente por isso que carrega também a possibilidade de uma transformação profunda, porque apenas o que foi testado pode ser verdadeiramente confirmado. E a tensão que existe aqui não é sinal de incompatibilidade, é sinal de profundidade. Amores rasos não produzem esse nível de conflito interno, esse nível de questionamento, esta intensidade de emoção. O que dói tanto é exatamente o que importa tanto. Então, a alquimia do amor é isso, é transformar o chumbo do conflito em ouro da consciência. Não através da negação da dor, mas através da coragem de atravessá-la com honestidade e sair do outro lado com mais verdade do que se entrou. E o convite que este relacionamento faz a ambos é simples e exigente ao mesmo tempo. Pare de disputar o que não importa e comece a reconhecer o que já está aqui. O tesouro que foi procurado longe pode ter estado ao lado o tempo todo. Sabe aquela música do Jorge Mateus? Sabe que eu não sei cantar, né? Então, mas eu sei, eu gosto de ouvir música, então eu vejo. É Para Sempre com Você, de Jorge Mateus, que diz assim: se você me pedir para ficar sempre com você, não vou pensar duas vezes. Se sabe que eu vou. É para o coração imaginativo e emocional que, no fundo, só quer um amor real e duradouro. Se algo nestas palavras tocou e chamou o que você ainda não ousou nomear em voz alta, esse reconhecimento já se inicia da cura, já é o início da cura. Então compartilhe com quem precisa ouvir isso hoje, porque às vezes uma leitura ela chega exatamente na hora certa. Salve esse vídeo, reflita, compartilhe com alguém que precisa. Se em algum momento desse vídeo você sentiu um aperto, seja de reconhecimento, seja de incômodo, presta atenção nisso. O incômodo é o mensageiro. Deixa uma chama nos comentários que essa análise chegou onde precisava chegar. Salva esse vídeo para rever quando precisar de clareza ou ouvir mais vezes. E compartilha com quem está nessa mesma travessia. E me conta aqui qual o capítulo mais falou alto para você. Qual dessas cartas mais falaram alto com você? Tá bom? Essa foi a tua leitura. Na descrição do vídeo eu vou deixar o link para outra leitura de relacionamento no outro canal, se você quiser dar uma conferida, tá bom? Gratidão por você aqui e até a próxima leitura.